Então, vamos continuar falando de esperança? Vamos continuar falando de altruísmo? Vamos continuar falando de amor, de empatia? Porque a campanha Setembro Verde busca promover conscientização sobre a doação de órgãos. No Brasil, o número de pessoas na fila por um órgão chegou a 40 mil pessoas no ano de 2019. Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ou seja, as filas de espera são longas, o número de doações ainda são bem inferiores à demanda, e a campanha pretende conscientizar as pessoas sobre a importância de ser um doador de órgãos e o impacto que o próximo pode salvar vidas. Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora com a gerente de transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Catiúcia Freitas. E também conversa com a gente Jéssica Dias, jornalista aqui da casa. Excelente tarde, Catiúcia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Jéssica Dias, seja bem-vinda mais uma vez. Boa semana para você. Oi, Letícia. Boa semana para você também, para a Catiúcia, para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Nós falamos aqui, Catiúcia, que a doação de órgãos é um ato de amor, de altruísmo, de consideração ao próximo. E eu queria saber como é o panorama, né, de doação de órgãos aqui em Goiás e no Brasil, se você tivesse informação também para nos trazer. Então, a doação de órgãos no Brasil, ela tem crescido muito, né? Goiás ainda tem uma recusa um pouquinho alta, uma recusa familiar um pouquinho alta. Hoje, cerca de 57% das famílias ainda dizem não, né? Essa média do Brasil é de 40%. Mas tudo isso devido à desinformação, desconhecimento, e é o que a gente tenta com essas campanhas, né? Melhorar a informação, o conhecimento, as dúvidas, né? Mitos e receios e crenças que existem por trás desse tema. Você falou, fez uma abordagem certinha, né? Se você falar para sua mãe, vamos falar de doação de órgãos, ela vai falar, não, minha filha, não vamos falar disso. Por quê? Porque falar de doação de órgãos é falar de morte. E as pessoas não querem falar sobre a morte. Esse é um dos grandes problemas. Catiúcia, além dessa desinformação, quais são os outros desafios para a doação de órgãos? Atualmente, o nosso maior desafio tem sido a pandemia, né? Mas mesmo com a pandemia, a gente conseguiu continuar os transplantes. A gente conseguiu que o Estado fechasse o segundo semestre como o quinto estado que mais transplanta rins no país. A gente foi na contramão da maioria dos estados, né? Somente 3 estados aumentaram. Mas os desafios estão em torno disso mesmo, da questão da capacitação dos profissionais, porque a importância de se acolher essas famílias, de explicar como funciona o processo, na divulgação dessas informações, né, que tem que ser bem difundidas. As pessoas hoje ainda acham que está escrito na carteira de identidade vai resolver e realmente não tem nenhuma validade. Hoje, o que vale realmente é você informar e conversar com a sua família. Ela é que toma a decisão se você vai ser um doador de órgãos ou não. Catiúcia, você mencionou aí a pandemia. Eu queria saber do cenário da pandemia em si, porque quase desde o começo, né, a gente pode considerar aí 2020 todo, né, com pandemia. E eu queria saber o cenário comparado a 2019 aqui em Goiás. Então, em relação às doações de órgãos, realmente houve uma queda, né? Essa queda nacional foi de 26%, Goiás acompanhou essa queda nacional, mas a gente já conseguiu retomar a nossa média de doações, que é cerca de 6 doações por mês, a mesma do ano passado. Nacionalmente, os transplantes reduziram, porém a gente conseguiu manter, exceto o transplante de córneas, que foi o mais prejudicado, né? 61% de queda nos transplantes de córneas, porque eles estão suspensos. Por causa da pandemia. Provavelmente estamos já discutindo para a retomada, mas esse foi o transplante que mais foi suspenso. Mas hoje todos os doadores de órgãos passam pelo exame RT-PCR para COVID. A gente ainda não teve nenhum caso que o doador deu COVID positivo depois do exame, né? Nós já tivemos casos de pessoas, pacientes COVID positivo que evoluíram com morte encefálica, mas que o doador deu o exame confirmatório, nenhum caso. Catiúcia, você sabe nos informar quantos transplantes já foram realizados neste ano só aqui em Goiás? O primeiro semestre nós fizemos 106 transplantes de órgãos, entre órgãos sólidos, né, que nós fazemos transplantes de rins, fígado
E de tecido nós fazemos córneas. Córneas foi 138 transplantes, caiu muito, cerca de 61% devido a essa questão da pandemia, mas nós conseguimos superar o ano passado aí no transplante renal. Então, Goiás faz transplantes de rim e córnea, né? Coração... E córneas. Coração não, mas a gente capta, né? Esse final de semana mesmo nós tivemos uma doação no UGOL, onde veio a equipe de São Paulo captar coração, porque o receptor compatível era de lá, né? Fígado veio a equipe do DF, quando não tem receptor em Goiás também é para outro estado, e os rins ficaram para Goiás. Então é toda uma logística, essas equipes ficam todas juntas no mesmo horário para a captação dos órgãos. Por que a gente ainda não faz transplante de coração? O que falta ainda para o Estado fazer? Não, o Estado está já providenciando, né? Porque assim, é toda uma estrutura muito complexa, né? O HGG hoje está se organizando para ser transplantador de pâncreas também, pâncreas rins, né? Está em processo de credenciamento. Então a gente acredita que logo o Goiás estará fazendo todos os transplantes, mas é porque segue-se uns critérios bem rigorosos para ser um hospital transplantador. Então, a gente está indo por partes, né? O transplante renal já foi aprovado, deu certo, tem dado certo, agora a gente vai caminhar com pâncreas, o fígado também já está dando certo e posteriormente o coração. E como funciona para uma pessoa que precisa de um órgão, por exemplo, aqui no estado? Como que ele vai fazer para receber esse órgão? Na verdade, vamos dar um exemplo de um rim, né? A pessoa faz a consulta com o nefrologista da equipe, ele indica o transplante, vê se ele atende os critérios, inclui ele na fila, que é um cadastro nacional único, né? Um cadastro único, e depois de incluso na fila tem todos os critérios de compatibilidade. O doador, por exemplo, tem que ter um tipo sanguíneo compatível com ele, né? Tem médicos aí, na questão do rim ainda tem a histocompatibilidade, que é um exame que é feito, então todos esses critérios são avaliados para gerar a fila e ver se é compatível com ele. Lógico que quando a gente tem um doador em Goiás, nós priorizamos a fila primeiro regional. Se não sai para ninguém daqui, é colocado para a fila nacional. A gente falou sobre o processo para ser um doador, que tem que avisar a família, mas enquanto a pessoa pode fazer a doação ainda em vida, como que funciona esse procedimento? Hoje pode-se doar um rim, parte do fígado e parte do pulmão em vida, né, que são os órgãos, tecido, medula, né, que vocês até citaram aí no início. É importante, assim, a maioria desses transplantes intervivos é feita entre pessoas aparentadas, né, um parente quer doar por outro parente, pode ser feito até por parente até 4º grau. Lógico que esse parente vai passar por uma avaliação para que não haja prejuízo, né, para ele. E depois de uma avaliação, se ele realmente for compatível, o transplante é permitido. No caso de não parente, tem que passar por autorização judicial e pelo comitê de éticos do hospital. Esses são transplantes mais raros de acontecer, né, com autorização não judicial, de não aparentados. E quem não pode ser um doador, Catiúcia, explica para a gente como que funciona. Vamos aguardar um pouco para ver se o contato com a Catiúcia retorna aqui. Nós estamos falando sobre o Setembro Verde, uma campanha de doação de órgãos, uma campanha muito importante nesse mês, realizado aí pelo Sistema Único de Saúde com o Ministério da Saúde. A Jéssica continua em contato comigo, a Catiúcia já retornou? Então, a gente vai tentar retomar o contato com ela e fica aqui o alerta, né, Jéssica? É muito importante. Existia, né, todo um medo em volta, né, da doação de órgãos. Hoje o sistema é totalmente seguro. A gente está conversando agora com a Catiúcia, que ela é gerente de transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, e ela aborda aqui com a gente toda essa questão, né, Jéssica? O que é muito importante hoje a gente falar de doação de órgãos, né? Exatamente, Letícia. Eu acho que a chave de tudo, como ela estava falando, é a informação, né? Muitas pessoas, como você disse, a sua mãe, por exemplo, evita, né, tocar no assunto. Eu acho que a gente tem que falar muito do assunto para ir quebrando essas barreiras, deixar claro para todo mundo que é um processo, né, que salva vidas, falar da importância dele.
e combater toda a desinformação que muitas pessoas ainda têm. Ainda há muitos mitos em torno da doação de sangue, da doação de órgãos, de transplantes. Então, fica aqui a nossa alerta, né, nosso pedido, para que as pessoas se conscientizem, busquem informações sobre um tema tão importante como é esse. E é simples ser um doador, né? Existe o mito ali, né? Antigamente colocava na identidade quem era doador, se não era. Hoje não, é só avisar para a família que você quer ser um doador de órgãos, que aí se acontecer, né, de você se encaixar no perfil de doador de órgão, aí o próprio hospital vai entrar em contato com a família. Então está muito mais simples, né, Jéssica? Desburocratizou de uma forma assim para, de fato, estar mais acessível. E um dado que a Catiúcia trouxe aqui para a gente, que eu fiquei bem assustada, porque ainda tem 57% de rejeição aqui em Goiás, enquanto no Brasil é 40%. Mesmo no Brasil, o dado ainda é muito alto, essa porcentagem é muito alta, para as pessoas que recusam doar os órgãos dos seus entes, né? Letícia, é um gesto, assim, eu penso que é um gesto de amor mesmo ao próximo, porque é no momento que você está passando por uma dor imensa, que é a perda de um ente querido, de um familiar, de um parente, eu acredito, assim, que de alguma maneira um gesto como esse de doação traz até conforto, né, para esse momento de dor, durante a morte de uma pessoa que a gente gosta, saber que tem ali que a sua ação, né, que você está colaborando, salvando a vida de outra pessoa, também pode amenizar a dor de quem ali está perdendo alguém que teve que doar os órgãos. Eu acho assim um gesto de amor que faz bem para outra família e que também faz bem para quem está doando também, para a família do doador. É verdade. Hoje nós estamos falando aqui no Tom Maior sobre a campanha Setembro Verde, que busca promover, né, a conscientização sobre a doação de órgãos. E vale ressaltar, né, que no Brasil o número de pessoas na fila por um órgão, Jéssica, chegou a 40 mil em 2019. Esse ano teve uma queda muito grande de doações, né, de doadores, e é algo que gera alerta, né, principalmente para as secretarias e para o Ministério da Saúde. Letícia, eu estava vendo hoje mais cedo que durante essa pandemia, acho que caiu 61%, né, o número de transplantes em todo o Brasil, 44%, se eu não me engano, das pessoas que estavam na fila de espera morreram esperando a doação de órgãos. Então, são números que assustam muito, né? Quantas pessoas estavam na fila esperando a doação e perderam a vida porque o órgão não chegou a tempo. Então, assim, é uma realidade ainda que precisa mudar, que a gente precisa ainda levar a informação, conscientizar as pessoas para saber da importância da doação de órgãos e continuar aí a salvar vidas. E como você mencionou, Jéssica, informação é importantíssima. Então, o Ministério da Saúde, ela disponibiliza uma cartilha cheia de informações sobre a doação de órgãos, o que você precisa fazer, qual que é o passo, inclui também a família dentro desse assunto, que é muito importante. Às vezes ali o pai, a mãe, né, o ente da família tem essa preocupação e a gente sempre trabalha ali com a informação, conversa com eles, com seus pais, com seu marido, sua esposa, se você quiser ser um doador. Então já deixa avisado, reforça assim essa importância, porque parte de você e também da sua família. Mas quando você externaliza esse desejo, eu já fiz isso, eu sempre falo com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo também agora, sobre esse desejo meu de ser doadora. Então, eles já sabem disso, viu, Jéssica? Você tem vontade também? Aqui em casa também. Minha mãe é um pouco igual a sua, né? Eu não gosto que fala muito do assunto, mas eu já deixei avisado. Caso eu morra primeiro que vocês, pode doar tudo. Não tem essa. Letícia, só um dado importante aqui também que eu me lembrei, é que comparado esse trimestre de 2020, comparado ao trimestre de 2019, houve um aumento de mortes de 34% de pessoas que estão aí na fila, esperando a doação, esperando o transplante, morreram durante essa pandemia, porque houve uma diminuição muito grande da taxa de transplantes. E se o país continuar nesse ritmo, o final do ano pode ter uma queda de 20%.
o que faria o país regredir a marca de 9 anos atrás, Letícia. Então, assim, é um número que preocupa bastante. A gente continuar nesse ritmo com as quedas de transplante, a gente pode voltar a um estágio de 9 anos atrás no transplante, na doação de órgãos. Nossa, que dado alarmante, viu, Jéssica? Olha, a gente não conseguiu contato com a Catiúcia Freitas, ela é gerente de transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, mas a gente já vou deixar aqui o convite para ela voltar, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Esse dado, a gente não pode atingir essa marca, né, Jéssica? De forma alguma. Vamos levar informação. Quem tiver interesse pode acessar lá o sagresonline.com.br. A gente vai passar um pouco dessas informações que a gente começou aqui. Depois vamos retomar o contato com a Catiúcia numa próxima oportunidade, mas não vamos deixar esses dados chegarem a 9 anos atrás. Deus me livre, né, Jéssica? Vamos colocar aí o nosso lado de empatia, de altruísmo, de amor ao próximo, para se disponibilizar, né? Mesmo no momento difícil, você colocar a serviço da outra pessoa. Jéssica Dias, obrigado pela sua participação aqui no Tom Maior. Eu te espero amanhã. Eu que agradeço, Letícia. A gente tem ainda mais 15 dias, né? Setembro Verde ainda vai até dia 30, 31 esse mês, não sei, para a gente ainda voltar nesse assunto para conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos. Um abraço, Letícia, para todos que nos acompanham e até amanhã. Até, Jéssica. Então, infelizmente, nosso contato com a Catiúcia se encerrou, mas não fique preocupada, a gente pode continuar esse assunto lá no sagresonline.com.br. Você vai tirar todas as suas dúvidas e se disponibilize, converse com sua família, já deixe lá o recadinho que você quer ser um doador.